boa tarde a todos, em primeiro lugar, muito obrigada aí por mais essa participação aqui. Mas essas ponderações, esse acompanhamento que o Vianney traz, realmente nos faz, exige de nós um mergulho nesse comportamento e nessa previsão do que tem por vir. E nós temos que fazer isso com base nos dados que temos. O censo de 2019, eu não vou falar de números, porque não ousaria tamanha ousadia na frente, assim, com o Paulo junto na mesa, o Paulo, né, o mago aí dos números vai trazer todos para nós, mas vamos lá, o censo de 2019, que é o último censo que nós temos o registro, trouxe que nós tivemos 3.074.000 alunos que ingressaram nas instituições privadas. 3,600 e alguma coisa, 3.600.000 e alguma coisa em todas as universidades, nas públicas também. Por que eu digo isso? Porque as públicas não recolheram, né? Não estão aí devendo ainda a oferta, então foi um momento em que muitos alunos acabaram reconsiderando a ida para as privadas. Por mais que nós estejamos num mercado retraído, por mais que nós estejamos no mercado, quanto foi em 2020, quanto vai ser em 2021, quantos milhões de alunos vão ingressar, alguns milhões de alunos vão ingressar nesse ano no ensino superior. Ainda que haja uma queda, existe uma busca. É uma busca menor, é uma busca que sofreu muitos atropelos, é um cenário diferente, mas existe uma busca. E é sobre esses números que nós precisamos entender que a exigência para as instituições de ensino no quesito captação é ainda mais forte. E a primeira coisa que nós temos que perceber é essa mudança, né, na estratégia, o que aconteceu na captação de alunos no decorrer do ano passado. Eu brinco, né, com os meus colegas do Arro, porque a pergunta que eles me fazem é sempre missão impossível, né? Então, assim, como é que faz para captar aluno agora nesse cenário? Cada vez mais difícil. Mas o primeiro ponto que eu queria destacar com vocês é o custo do lead. Então, o lead, ele sofreu um reflexo, o custo do lead, né? O lead, ou seja, o prospecto, aquele aluno que eu posso transformar em alguém que tem uma pretensão de estudar, ele está cada vez mais alto em dois cenários. Primeiro que poucas hoje instituições compram um lead, mas as que compram viram que esse número disparou. Hoje, o Vianney ensina muito isso para a gente, porque ele tem uma operação no blog do Enem que lida muito com esse lead de performance, né? Então, hoje é muito mais comum que as instituições paguem pela performance. Mas quer seja na compra do lead, no pagamento de performance, ou quer seja no investimento do Google, o que todas as instituições, ou no investimento de marketing de maneira geral, o que todas as instituições perceberam é que o custo de captação, o custo do aluno, ele disparou. Ele está muito, muito mais alto do que era em 2019. E não é só pela concorrência, é também porque, e pela pandemia, é também porque as instituições estão fazendo as tarefas, as lições, as estratégias de uma maneira cada vez melhor. O segundo ponto de mudança na captação é uma guerra declarada de preços. Ou seja, se antes tu surpreendia ter alguma instituição que baixava muito o preço, isso agora virou o comum, né? O comum é uma guerra absoluta no quesito preço. Então, é muito pouca instituição que se destaca pela diferenciação. A grande maioria briga por preço. E o terceiro aspecto que nós percebemos de uma mudança é uma quebra no paradigma das vendas, no sentido de que há muito pouco tempo atrás, poucas universidades tinham uma área comercial que trabalhava, e muitas hoje ainda não tem. A gente atende na Roper instituições que a gente chega, não tem um responsável pela área comercial, não tem processos comerciais desenhados, mas essa quebra no paradigma, eu entender que eu tenho que ter um time de vendedores, alguém que seja responsável pelo lead, um pipeline de vendas, um processo instaurado, isso realmente a gente pode dizer que foi uma quebra, né, uma mudança aí no paradigma da captação. E aí a pergunta
que todos querem saber, né? O que a gente pode fazer hoje quando os preços não são mais um diferencial? Ou seja, eu vi um declínio dos preços no EAD principalmente, descendo cada vez mais, ao ponto de muitas instituições ofertarem produtos para estudar agora e pagar em julho, como tem aqui, né? Isso aqui são alguns exemplos, a internet aí está cheio deles. Mas isso não aconteceu só no EAD, isso aconteceu também no presencial. E eu já trouxe logo o exemplo aqui da medicina, né? Aquele curso que a gente sempre colocava nos editais, olha, essa promoção vale menos medicina, direito e engenharia. Isso acabou. A gente vê hoje que em cursos presenciais, sim, estamos tendo um choque de realidade, Vanir, coloca isso às vezes para a gente, né, olhando que os descontos, eles não têm mais nome e sobrenome, eles afetam todo o portfólio das instituições, graduação, pós-graduação, EAD ou presencial. O que podemos inferir disso tudo? Que não há mais espaço para amadorismo. Nós, na Roper, temos dito isso sempre em todos os nossos eventos, que uma captação bem feita é uma captação, aliás, uma administração de uma instituição é uma administração profissional. Não existe mais aquele cenário onde eu abria um edital, jogava lá na internet, ficava atrás do balcão e dizia, ok, alunos, está aí, agora vocês venham e está tudo resolvido. Esse cenário ficou lá atrás, lá antes de 2018, né? Isso não existe mais. Hoje, nós precisamos ter um time tropa de elite, tanto no marketing quanto no comercial. Não há como, se você não profissionalizar cada um dos processos, da comunicação, dos times, do planejamento de marketing, um planejamento de captação muito alinhado com prazos, ferramentas, o que você vai fazer, você não recolhe mais aquele aluno que vinha, né, pelo nome, ou pela força da marca, ou pela qualidade. Durante o ano passado, eu e a Daniele Piazzi, que é minha colega, né, a gente atua em muitas instituições com esse viés de implantar um marketing comercial. E uma coisa que nós percebemos, e acho que é bacana dividir hoje, é que nós percebemos que muitas instituições adotaram a tecnologia, né? Olha, eu comprei uma ferramenta, comprei um CRM, eu botei aqui uma automação de marketing, mas não utilizavam essa tecnologia como estratégia. Então, não foram poucos casos que nós encontramos de uma instituição que sequer tinha um CRM, mas conseguiu muito bem administrar sua massa de alunos, e outras que tinham as melhores ferramentas e os resultados eram pífios. E quando uma instituição adota a tecnologia como ferramenta, né, o que nós percebemos? Primeiro, uma comunicação totalmente desalinhada, tanto internamente, áreas que não se conversam, então é um acadêmico que não conversa com um comercial, que não conversa com o marketing, que não conversa com a gestão, e uma comunicação desalinhada para fora. É o aluno que recebe e-mail do ano de 2019, a prova é online, ele recebe um e-mail dizendo que ele tem que ficar ligado no dia que vai ser anunciado a prova. Então, assim, ninguém controlou o fluxo de comunicação com esse potencial cliente. Aluno que recebe e-mail, responde e-mail, nenhum vendedor entra em contato. Aluno que recebe SMS, responde SMS, ninguém entrou em contato. Aluno que ficou perdido lá no funil, fez algum contato e simplesmente essa comunicação, ela está completamente perdida. Uma outra característica de usar a tecnologia como ferramenta são os processos truncados, ou seja, você tem vários formatos de ingresso do aluno, ou ele vem por transferência, ou ele vem pela nota do Enem, ou ele vem porque vai fazer uma redação, ou ele vem porque migrou, né, fez um retorno, e esse processo não está claro dentro da instituição, ou ele foi mudando na instituição e ninguém percebeu que há hiatos nesse processo. Quando a gente vai fazer um olhar sobre isso, a gente percebe que isso causou uma perda enorme nos alunos. E, por último, um funil sem gestão.
Gente, captação de alunos hoje, se a instituição, marketing comercial, gestores, não olharem diariamente o número de inscritos, o número de convertidos, quem gerou boleto, quem pagou boleto, quem trouxe documento, vocês esqueçam o sucesso na captação de alunos, não tem como. Todo dia é dia de passar a régua, de acompanhar, de ver o planejamento e olhar esses números. Um funil sem gestão não é um funil, né? Então, esse é um exercício que nós percebemos também que ficou bastante ausente. Um outro ponto que fica muito latente, que nos ajuda a melhorar a captação, e nós percebemos, é uma desatenção com os prazos. É o famoso esqueceram de mim, né? O aluno está lá perdido, ninguém lembrou dele. Então, por exemplo, quanto tempo, façam esse exercício aí na instituição de vocês, um aluno aguarda uma decisão de um pedido de transferência? Muito difícil a gente chegar numa instituição e dizer, pois é, mas é o coordenador, aí o coordenador estava de férias, aí a pessoa, o funcionário, aí o aluno, é sempre culpa do aluno, né? O aluno que não trouxe documento, o aluno que juntou. E com isso, ou aguardando a correção de uma redação. Então, o aluno faz a redação, o mundo hoje está imediatista, né? Você pede um iFood, você não vai esperar uma semana para ver se o cara vem entregar ao mercado, você quer na hora, 1 hora, 2 horas. Então, ele faz uma redação, ele quer saber pelo menos no dia seguinte ou 2 dias depois. Então, tem instituições que ainda levam dias, semanas. Eu cheguei a ver instituições que levavam meses para dar uma decisão de aprovação para o aluno. E isso realmente mitiga muito a captação. Uma outra pergunta que eu deixo para vocês. Qual é o plano B para o ingresso tardio do Enem? O Vianney deu a tinta aí para nós, né? Dia 29 de março, o aluno vai receber a nota do Enem, vai ver se ele ingressa numa pública, e se não, o que ele vai fazer? Você vai chegar e vai dizer, olha, lamento muito, nossas aulas começaram em fevereiro e não tem mais vaga, num cenário como esse que nós estamos vivendo? Então, o pedagógico já se reuniu, nós temos um plano para esse ingresso tardio, ou nós vamos simplesmente descartar, abandonar esse aluno? E hoje, se a gente liga e faz teste para várias instituições, não, esse Enem não vale, ou só vale o Enem do ano passado, ou não vamos fazer ingresso. Então, é um ponto que realmente nós temos que rever. E a última pergunta que eu deixo assim para a gente pensar hoje depois do webinar. Como é que vocês estão lidando com um aluno sem matrícula? Porque muitas instituições deram o start de aula há 1, 2, 3 semanas atrás e o processo continuou aberto. E o aluno está lá aguardando para ver se ou ele vai para a aula presencial ou ele vai entrar na aula EAD. Mas e aí? Não, ele não pagou o boleto ainda, então ele tem que ficar esperando. Gente, de novo, esse é um processo fadado ao insucesso. A matrícula, ela se configura com o pagamento, com a entrega de documentos, com uma série de requisitos que estão lá no edital. Mas não significa que você tem que esperar cumprir todos esses requisitos para dar acesso ao aluno. A gente não pode confundir cumprimento de calendário acadêmico com captação de alunos. Então, vamos, né, avaliar se isso não está sendo um ponto de perda de alunos no funil. Vianney, pelos meus cálculos, tem mais 5 minutos, é isso? Sim, você tem mais 5 minutos e eu preciso que você me dê uma resposta nesses 5 minutos. Tá difícil, então, vamos lá. Está difícil para todo mundo, mas tem quem já encontrou o caminho do crescimento, ou eu que estou iludido e estou dizendo para as pessoas que o caminho do crescimento existe mesmo dentro da pandemia? Tem muitas instituições que já encontraram caminho e muitas que estão captando com pouca diferença entre 2020 e 2021. Lembra que em 2020, no primeiro cenário, nós não tínhamos ainda a pandemia, ou seja, uma captação normal no início de 2020. Então, qual é o primeiro passo, né? O que nós precisamos fazer para resolver esse problema? Primeiro, identificar aonde está o problema. O problema está no marketing? O que é um problema no marketing? Olha, não, eu não estou tendo alunos inscritos, eu não estou tendo ninguém no funil, o aluno não aparece, tá vazio, né? Ninguém aparece para estudar numa instituição. Talvez você não tenha feito os investimentos corretos
é necessário, sim, colocar dinheiro em marketing. Sem marketing não tem prospecção, sem prospecção não tem aluno. Então, será que o problema está aí ou não? Ou não, eu fiz a minha tarefa, apareceram muitos alunos, mas eles não estão convertendo, eles não concluem a matrícula, eles não pagam os boletos. Será que o problema, então, está no comercial? Será que esses fluxos do comercial estão realmente azeitados? Alguém está fazendo todas as tarefas que são necessárias fazer? Necessárias serem feitas? Então, vou responder agora, nos últimos 3 minutos, Vianney, a sua pergunta. Quais são as possíveis soluções para melhorar a captação de alunos em 2020? Primeiro lugar, alinhamento da comunicação. Gente, o aluno está perdido, ele está em casa, ele não quer ir na universidade, o seu atendente está em home office. Se você não alinhar a comunicação, não tem como ter sucesso na captação. O que é alinhar a comunicação? Primeiro, internamente. Todos têm que saber de tudo. TI, acadêmico, financeiro, comercial, marketing. O discurso tem que ser o mesmo em todas as áreas. Mais importante, peça hoje para a sua área entregar todas as comunicações que o aluno recebe. Leia todas elas ou faça uma inscrição. Não aconteceu conosco no ano passado nenhum caso onde nós não tenhamos encontrado problemas graves na comunicação com o aluno. Então, alinhar a comunicação é o primeiro passo para você melhorar na captação de alunos. Estou lendo aqui que a Raquel disse o seguinte: ouço muita reclamação sobre isso, aluno sem resposta, sem auxílio. Exatamente. Faz um pente fino lá na sua comunicação. Segundo ponto, identifique a origem do problema. Não adianta eu dar Novalgina para alguém que está com câncer e nem morfina para alguém que está com gripe. A gente tem que dar o remédio certo para a doença certa. Então, eu vejo muitas vezes o gestor sem os dados necessários para tomar as atitudes, e aí eu preciso, por exemplo, colocar uma equipe que faça os processos de transferência de maneira mais rápida. Então, qual é o problema? O problema é que os alunos estão demorando demais, eles acabam desistindo, vão para outra instituição. Olha, eu não alinhei a minha política comercial, eu não escrevi políticas comerciais claras para esse momento, eu não acreditei na agressividade do mercado. O aluno chega lá, faz uma pesquisa, vai para a concorrência que está negociando melhor. Então, a origem desse problema, se é marketing, se é comercial, se é atendimento, se é financeiro, se é o boleto que não baixa, ela precisa ser identificada. E a gente percebe que os gestores, na maioria das vezes, não têm essa noção. Terceiro item, que para nós é fundamental em 2021, repense o calendário. Não dá para simplesmente trancar as portas da instituição para o aluno que vai vir em abril. Nós já temos algumas instituições, poucas, admitindo que o aluno pode sim começar o semestre letivo num ano diferente do que nós já vivemos até aqui. Isso atrapalha, isso não estava planejado, isso não cumpre o semestre, ok, mas é uma realidade diferente, é um calendário diferente e é um desafio diferente nós podermos recolher no presencial também esse aluno que vai chegar no final em abril. Eu já coloco em abril porque abril é o grande mês. E o último ponto que a gente percebe que as instituições que estão tendo mais sucesso estão fazendo e que nós recomendamos que isso seja feito é antecipe o acesso do seu aluno. Não faça ele passar por processos longos, desgastantes, etc., para poder entrar na sala de aula. Você abre as salas de aula, presenciais ou à distância, como uma experimentação. E depois você tem um tempo, ao longo de um tempo, você vai cobrar os documentos, vai organizar boleto, vai organizar, porque esse avião já está andando, já tem um monte de assento vazio lá, né? Botar uma pessoa que não pagou o ticket, ok, você tem um tempo para administrar isso depois. Então, Vianney, assim, muito rapidamente, né? Meu tempo esgotou, mas basicamente, em linhas gerais, era esse o meu recado de hoje. Depois, no final, a gente responde algumas perguntas.